Alô amigo, bem-vindo ao Washington Fora de Horas, o programa diário aqui no Facebook e no YouTube da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel e durante os 30 minutos seguintes irei convosco partilhar notícias de todo o espaço da lusofonia e também do resto do mundo. Em termos de títulos para hoje, em Angola, Bispo de Cabinda acusa autoridades de insensibilidade ante a pobreza. Em Moçambique, jihadistas raptaram dezenas de crianças, denuncia a organização Save the Children. E de Cabo Verde, chega-nos a notícia que dá conta de que o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas pede a suspensão da extradição de Alex Sabe. Vamos começar o nosso programa neste 9 de junho de 2021, exatamente em Moçambique, onde jihadistas que assolam partes do norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado, nos últimos 3 anos e meio, raptaram dezenas de crianças durante ataques em 2020, disse a instituição de caridade britânica Save the Children num relatório publicado esta quarta-feira. A Save the Children afirma que o rapto de crianças tornou-se uma tática nova e alarmante, regular por grupos armados envolvidos num conflito e que os números envolvidos foram provavelmente superiores às suas estimativas, com base em dados recolhidos pelo localizador de conflitos dos Estados Unidos, o ACLED. Segundo o relatório da Save the Children, e vou citar, pelo menos 51 crianças, na sua maioria raparigas, foram capturadas nas províncias de Cabo Delgado, ou melhor, na província de Cabo Delgado, onde os ataques do grupo islamita associado ao Estado Islâmico provocou o deslocamento de mais de 800 mil pessoas desde que a violência começou em 2017, foi concretamente no mês de outubro. Em março, os militantes ligados ao grupo Estado Islâmico lançaram um ataque coordenado à cidade de Palma, vila de facto, matando dezenas e forçando mais de 67 mil pessoas a abandonar as suas casas. Quase metade das pessoas deslocadas são crianças. O verdadeiro número de raptos de crianças poderá ser muito superior aos casos relatados, diz a Save the Children. Os militantes localmente conhecidos como Al-Shabaab, que não tem uma ligação conhecida com o Al-Shabaab que opera na Somália, aterrorizam o norte de Moçambique, queimando casas, decapitando pessoas e forçando alguns a entrar nas suas fileiras ou matando-as como escravos sexuais. Um vídeo jihadista distribuído em agosto do ano passado, filmado tanto em Moçambique como na República Democrática do Congo, de acordo com o site Intelligence Group, sediado aqui nos Estados Unidos, mostra 3 crianças com armas de fogo flaqueadas por adultos em frente a uma faixa do grupo Estado Islâmico. Num dos ataques de junho do ano passado, 10 raparigas foram levadas enquanto tiravam água de um poço, disse a Save the Children. E o relatório, ou melhor, o diretor nacional da Save the Children, Chess Briggs, diz que, e cito, sendo raparigas, testemunhando raptos, sofrendo ataques, sendo forçadas a fugir de grupos armados, estes são acontecimentos extremamente traumatizantes para as crianças e adolescentes. Estive a citar o diretor nacional da Save the Children, Chess Briggs. A Save the Children apela para a libertação imediata de todas as crianças raptadas e para que os perpetradores sejam detidos para serem levados perante a justiça. Falamos desta situação de Cabo Delgado, uma situação que agita toda a África Austral. Aliás, na nossa página da internet temos um dos artigos que fala exatamente dessa situação, que é uma situação que agita a África Austral, com duas posições, a Tanzânia a apelar a negociações com o grupo e a África do Sul, por exemplo, a defender a intervenção militar regional da SADC para conter a insurgência, com o argumento de que se a situação continuar, toda a região poderá ser prejudicada por estas ações. E na sequência, a Ministra de Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique e Presidente do Conselho de Ministros da SADC, Verónica Makamontlovo, efetua de hoje até sexta-feira uma visita de trabalho ao Botsuana. A visita servirá para preparar a cimeira da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é a SADC, que está prevista para 20 de junho. Macau terá encontros em Gaborone com o Secretariado Executivo da SADC. A Cimeira Extraordinária da SADC terá lugar em Maputo a 20 de junho, por decisão da Cimeira da Dupla Troika, que decorreu em Maputo a 27
de maio. Uma das questões que a dupla troika da SADC trata é exatamente a resposta regional à insurgência na província de Cabo Delgado. Ainda sobre Moçambique, pode seguir a nossa página da internet, uma notícia que trazemos que dá conta que as autoridades deste país preparam-se para melhorar a aquisição de vacinas da Covid-19. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, disse ontem que o país passa a ter uma plataforma para a aquisição de vacinas contra a Covid, como parte do esforço para travar a pandemia. Tal plataforma tinha até o final de maio 350 empresas envolvidas, cujas contribuições eram suficientes para a aquisição de cerca de 500 mil doses da vacina contra a Covid-19. Isto acontece numa altura em que Moçambique, tal como o resto do continente africano, Moçambique, neste momento, um país com 30 milhões de habitantes, vacinou pelo menos 2% da população e está na segunda fase do processo. O país espera vacinar até o próximo ano 16 milhões dos seus habitantes, um pouco mais do que a metade da população. Promessas. Vamos continuar e agora a Angola. Uma doença ainda não identificada está a matar crianças em elevado número no município de Cacoaco, em Luanda, capital, tendo as vítimas apresentado sintomas que se encaixam num conjunto alargado de doenças comuns na província. Apesar de ainda não existir confirmação laboratorial, estes sintomas encaixam na possibilidade avançada pela Ministra da Saúde, que apontou para a existência de infecção por rotavírus, embora o quadro sintomatológico seja em muitos aspectos semelhante ao de cólera e da febre amarela, doença que afetou muitas pessoas em Angola, com um número elevado de mortes associadas à doença em 2016, concretamente em Luanda. Até agora, 10 crianças perderam a vida num espaço de 15 dias. Antes perderam a vida, ou melhor, as que perderam a vida tiveram febres altas, diarreias e vômitos. Luanda tem estado a sofrer consequências de largos meses de nula ou deficiente recolha de lixo, sendo mais grave o surgimento de diversos surtos diarreicos. Este, a partir de Washington, D.C., concretamente arredores de Washington, não é? Porque estou em casa, é o Washington fora de horas da Voz da América. Vamos ver a interatividade possível com os nossos amigos que seguem neste momento o Washington Fora de Horas, este programa que é da Voz da América. Temos a nossa audiência presente e quero é sim ver os comentários. Vejo que temos aqui os comentários, mas por algum motivo não consigo ter acesso aos comentários. Vou continuar com mais notícias e depois irei recorrer ao meu telelé para ver os comentários neste Washington Fora de Horas. E voltando às notícias, continuamos a falar de Angola, onde o bispo da Diocese de Cabinda disse na comuna de Necuto, no norte da cidade, que a pobreza que se vive em Angola foi causada por pessoas gananciosas que se sentem iluminadas e donas de todos os bens do povo. Dom Belmiro Chisenguete deplora a insensibilidade das autoridades que governam um país e ele diz que é não conseguirem resolver as situações mínimas de população, como a água, luz elétrica, estradas e o problema da saúde, numa região onde se assiste à dilapidação de riqueza. Dom Belmiro Chisenguete pede que se esforcem para acudir à miséria que se vive em grande parte de Cabinda. Dom Belmiro Chisenguete advogou ainda que o país não é propriedade de ninguém e por isso é que se torna necessária a institucionalização das autarquias para que os cidadãos saibam escolher os seus governantes. Por outro lado, a Organização da Sociedade Civil diz reconhecer o modelo de gestão e o destino que é dado aos 25 milhões de kwanzas que o governo atribui mensalmente a cada um dos 164 municípios do país, visando resolver os problemas sociais. Diz desconhecer o modelo. A atribuição deste valor, que foi aprovado pelo governo em 2018, está inserido no Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. O líder da Rede de Terra e Ambiente, Bernardo Castro, disse à Voz da América que a gestão desses fundos continua a ser centralizada e que nem mesmo as administrações municipais
e as comunidades locais têm acesso direto aos mesmos para a sua correta gestão. O também líder da ONG Construindo Comunidades sugere uma gestão participativa de fundos do género para assegurar maior transparência. Na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Angola, teremos mais detalhe sobre este e outros temas relacionados a Angola. O programa de rádio começa às 18 horas em Angola, 19 horas em Moçambique, 5 horas da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4 e meia em Cabo Verde. Mais notícias de Angola: estudantes de várias unidades orgânicas da Universidade Quimpa Vita, na província de Uíge, estão a abandonar a instituição com desistência e transferências para outras, por alegado excesso de provações, humilhações dos docentes e outros motivos, de acordo com estudantes que falavam à imprensa. Ivalina Ramiro estudou durante 5 anos o curso de Direito e até a sua saída continuava no segundo ano. Ela disse que os motivos que a levaram a sair de lá são mesmo os problemas sérios de notas com os professores e o que os professores fazem contra estudantes. Ela disse que há muita humilhação, muita injustiça, aquela universidade que é o Quimpa Vinta. Mais uma reportagem que teremos como destaque na nossa emissão de rádio. Depois de Angola, voltamos com uma breve de Moçambique. A falta de fundos para dar seguimento ao processo de desarmamento, de mobilização e reintegração dos homens da Renamo não só está a afetar o cumprimento dos prazos, mas também a situação financeira dos guerrilheiros já desmobilizados. Há 3 meses que os ex-guerrilheiros da Renamo que aderiram ao processo estão sem subsídio nas províncias de Sofala, Manica e Inhambane. Quem disse isto foi o presidente da Renamo, Souf Mamadi, que disse ainda tratar-se de uma situação que não só preocupa os desmobilizados, mas também o seu partido, o governo e a comunidade internacional. O Souf Mamadi, falava jornalista na cidade da Beira, garantiu que a situação será normalizada nos próximos dias, pois o governo já reuniu o dinheiro junto dos parceiros. Vamos agora a Cabo Verde. O Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas pede ao Estado de Cabo Verde que suspenda o processo de extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, enquanto analisa o processo submetido àquele órgão pela defesa. A decisão foi tomada na terça-feira e foi transmitida às autoridades de Cabo Verde e à defesa de Saab, numa nota assinada por Helene Tidruja e Arif Bulkar, relatores especiais do Comitê de Direitos Humanos sobre novas comunicações e medidas provisórias. Na nota, o órgão com sede em Genebra, na Suíça, diz que solicitou à outra parte, neste caso Cabo Verde, a abstenção da extradição do Sr. Alex Saab Nab Moran para os Estados Unidos da América, enquanto o seu caso estiver a ser analisado pelo Comitê ou até nova informação. Fim de citação. Além disso, o Comitê disse que foi ainda solicitado ao Estado parte, que é Cabo Verde, que tome todas as medidas necessárias para garantir o acesso a cuidados de saúde adequados para o autor, de preferência por médicos independentes e especializados da sua escolha. Entretanto, o Comitê esclarece que este pedido é feito com base nas informações contidas no documento na defesa de Saab e lembra que pode rever a decisão com base nas informações disponibilizadas pelo Estado parte e pela acusação. Em reação à decisão daquele órgão, que não é definitiva sobre o caso, a defesa de Alex Saab, em nota enviada à Voz da América, considera que esta decisão de ordenar medidas provisórias é o primeiro passo urgente resultante do registro de uma queixa apresentada por Alex Saab no prestigioso Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, organismo composto por 18 peritos independentes. Recordamos que o Alex Saab foi detido a 2 de junho de 2020 no aeroporto internacional Amiga Cabral, na Ilha do Sal, quando seguia viagem para o Irão, onde, segundo o governo da Venezuela, ia negociar ajuda alimentar para o país, como forma de contornar as sanções impostas a Caracas. Os tribunais de relação e o Supremo Tribunal decidiram pela sua extradição para os Estados Unidos, mas a defesa recorreu ao Tribunal Constitucional, que ainda não se pronunciou. Vamos fazer aqui uma pausa para falar com os nossos internautas e quando formos a retomar teremos as notícias de Guiné-Bissau e também aqui dos Estados Unidos. Vamos agora ver quem está conosco aqui no Facebook. O Facebook, o Facebook da Voz da América, o programa Washington Fora de Horas, que é transmitido todos os dias
a partir da casa de cada um dos membros da equipa, porque ainda não estamos ali na Rua da Independência, que é a nossa sede. Um dia voltaremos e teremos as nossas emissões habituais do Washington Fora de Horas. Vou ver agora os comentários. Nem aqui consigo ver os comentários. Isto deve ser um problema, não é verdade? Porque eu quero conversar com os amigos internautas que seguem o Washington Fora de Horas e tudo indica. Oh, aqui estão os comentários, finalmente. Temos aqui, já ligados ao Washington Fora de Horas, o Jorge Vaz. O que é que diz o Jorge Vaz? O Jorge Vaz é uma das 5 pessoas que seguem, das tantas pessoas que seguem o Washington Fora de Horas, não 5, e diz boa tarde, avô, um abraço para todos os cidadãos do mundo. E diz que de Moçambique, em particular, o Jorge Vaz, que eu bem conheço, é ator de teatro. E temos algumas histórias. Arlindo AC, boa tarde, está em Luanda, Angola, segue o Washington Ferradoras. O Momad Iqbal Dawood segue, tal como sempre, o Washington Ferradoras, a partir ali de Climane, na província da Zambésia. Falando de Climane, temos uma reportagem. De facto, o nosso programa de artes da semana passada foi dedicado a Climane. Tivemos uma conversa com o jovem poeta Amósimo Cavelli, que é o curador da Feira Internacional do Livro de Climane, a primeira edição, que vai acontecer este mês de agosto. Temos a Diolinda Fernandes, que segue o Washington Fora de Horas a partir da Holanda. Jambase Sisi segue a partir de Timor-Leste. Leocádia Dias segue o Washington Fora de Horas a partir de Paris, na França. E o Álvaro Garcia segue o Washington Fora de Horas a partir de Luanda, em Angola. Vou voltar às notícias e logo também aos comentários no Facebook. E voltando às notícias, na Guiné-Bissau, um morto e 8 feridos são resultado de fortes ventos registrados nesta madrugada na Tabanca de Bambaia, no leste do país, onde também 20 casas foram destruídas. O vento forte, acompanhado de trovoadas, atingiu a maioria das casas da pequena Tabanca, situada na região de Bafatá. Em São Tomé e Príncipe, 19 personalidades entregaram as suas candidaturas ao cargo de Presidente da República ao Tribunal Constitucional com vista às eleições de 18 de julho. Agora, o Tribunal aceitou apenas 13 candidaturas e deixou as demais 6 em banho-maria, como se diz, enquanto aguarda mais documentos dos pré-candidatos. O Tribunal Constitucional deve reunir-se mais tardar nesta sexta-feira para tomar uma decisão final. Um país que tem cerca de 200 mil habitantes, com 13 candidaturas neste momento aceites para as presidenciais. Este foi um assunto de uma das nossas reportagens na nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. Pelo resto do mundo, começamos no continente africano, concretamente na África do Sul. Isto porquê? Porque o presidente Cyril Ramaphosa colocou o ministro da Saúde em licença especial com alegadas ligações a um escândalo de corrupção envolvendo o financiamento de campanhas de comunicação sobre o coronavírus. Venezuela em crise, amplamente aclamado pelo seu tratamento da pandemia, foi atingido no mês passado após os investigadores de casos de corrupção terem iniciado uma investigação a 2 dos seus assistentes próximos. A dupla, a antiga porta-voz de Mutesi e o seu ex-assistente pessoal, são acusados de embolsar 6,6 milhões de dólares de fundos públicos reservados para financiar o plano de resposta ao coronavírus na África do Sul. A Unidade Especial de Investigação da África do Sul, os HAWKS, está a investigar o caso. Um dos mais de 4 mil contratos ligados ao coronavírus suspeitosamente adjudicados desde o início da pandemia. Aquela unidade de investigação disse na semana passada que os nomes de 63 funcionários do governo tinham sido entregues para serem acusados, enquanto 87 empresários serão colocados na lista negra. Os procuradores da República Centro-Africana acusaram hoje um cidadão francês de espionagem, conspiração
e de prejudicar, a segurança do Estado, num caso que provocou tensão com a França, ex-potência colonial. Juan Remy Quignolotti, que foi preso na capital Banguia 10 de maio, foi colocado sob custódia enquanto aguarda uma investigação do magistrado de instrução, disse o procurador da República Centro-Africana, Eric Didier Tambo. A França suspendeu o apoio de 12,1 milhões de dólares ao orçamento e cooperação militar direta na República Centro-Africana devido ao que diz ser o fracasso do governo em pôr termo às campanhas maciças de desinformação contra a França que visaram seus funcionários, disse o Ministério das Forças Armadas. A França tem cerca de 300 soldados no país, incluindo os que trabalham por uma missão de manutenção da paz das Nações Unidas e para um destacamento de treino da União Europeia. As missões internacionais permanecerão inalteradas, mas os soldados que trabalham diretamente para os militares franceses deixarão de cooperar com os militares da República Centro-Africana, disse o Ministério. A França tem uma história de intervenções militares na sua antiga colónia, incluindo durante uma guerra civil de 2003 a 2016 e no meio de combates relacionados com as eleições em janeiro. O presidente da República do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, irá realizar uma visita de trabalho a Dar es Salaam, na Tanzânia, a 10 de junho deste ano, segundo o comunicado do governo de Gaborone. Masisi reunir-se-á com a sua homóloga tanzaniana Samia Suluhu Hassan para, entre outros assuntos, discutir formas de alargar o âmbito de cooperação bilateral entre os dois países. Os chefes de Estado irão deliberar também sobre a situação política e de segurança na região da África Austral. A Tanzânia é um importante aliado e parceiro estratégico do Botsuana. Os dois países gozam de décadas de relações bilaterais cordiais e têm cooperado ao longo dos anos em diversas áreas, incluindo finanças, obras e transportes, formação e desenvolvimento de recursos humanos. O presidente e a sua delegação irão regressar a Gaborone a 11 de junho de 2021. Será uma visita, portanto, de um dia. E aqui nos Estados Unidos, o avião de imprensa do presidente Joe Biden foi atrasado por uma horda de cigarras no final da terça-feira, forçando o voo a adiar várias horas a partida para a sua viagem diplomática europeia por várias horas. Os insectos ruidosos reapareceram após 17 anos debaixo da terra, um ciclo regular em que saem do solo para se livrarem da pele, acasalar, pôr ovos e depois morrer. Um enxame de insectos do tamanho de um polegar, com os olhos largos e asas membranosas, encheu os motores do avião, forçando a permanência de dezenas de jornalistas no aeroporto internacional de Dallas, aqui em Washington, D.C., até ao início da manhã desta quarta-feira. Biden deixa Washington com destino. Aliás, Biden viaja no seu Air Force One, o avião presidencial, provavelmente incomodado por problemas maiores do que os dos pequenos insectos. Será a primeira viagem ao estrangeiro da sua presidência e ele lançará uma série de encontros com os líderes do G7, os países mais desenvolvidos do mundo, parceiros europeus e da NATO, antes de um frente a frente com seu homólogo russo, Vladimir Putin. Biden dirige-se primeiro à Grã-Bretanha, onde decorrerá a cimeira do G7 de sexta-feira a domingo. Washington, fora de horas. Vamos agora falar com os nossos amigos aqui no Facebook. O José Carlos Duarte diz que o surgimento de doenças contagiosas em Luanda deverá ser imputado à cerca sanitária imposta pelo governo de MPLA como forma de reprimir a oposição política. O Saju Mamad Camará diz que segue o Washington fora de horas a partir de Bafatá, no leste da Guiné-Bissau. Temos mais comentários. O Vitor Cossa está ligado a partir de Moçambique. Osvaldo Moanda também segue Washington fora de horas a partir de Luanda. Sebastião Domingos também. O Vitor Papi diz que está atento às notícias a partir de Maputo, Moçambique. E temos um amigo que escreve, creio que esses são os caracteres do TAI, que eu de facto não consigo saber
ler, não consigo ler aquela língua. Filho do rei amador, diz que são muitos candidatos, infelizmente é o mesmo país. Esta é uma reação em relação à notícia dos 13 candidatos já aprovados até agora pelo tribunal, isto em São Tomé e Príncipe. Outros 6 candidatos aguardam a decisão. O país tem 200 mil habitantes. Sebastião Domingos Simão diz que segue o Washington fora de horas a partir de Lisboa, Portugal, e diz que basta de sangue. Boa quarta-feira a todos, abençoado e bem haja aqui. Vamos. Um abraço ao Ângelo Manhang, ao Joaquipia Mutapian, ao filho do Amador Rei, ao José Francisco, ao Zacarias Guimbe, ao filho do Rei Amador, ao Jeremias Moiane, que está em Maputo, Moçambique, Sebastião Domingos, e também a outros amigos que seguem este Washington fora de horas da Voz da América. Vamos terminar o nosso programa apresentando os pontos que são trending. Nesta sexta-feira, dia 11 de junho, a nossa convidada é a doutora Paulina Malonda, no programa Angola Saúde em Foco. Vamos falar de uma situação que tem a ver com a Covid, os casos da Covid que estão a aumentar em África e Angola, não é uma exceção, sendo que a população jovem está a ser mais afetada. Será esta conversa com a doutora Paulina Malonda, médica de clínica geral, que trabalha no Hospital de Campanha de Viana, que trata de casos de Covid-19. Temos algumas perguntas. Qual é a razão para o ressurgimento dos casos nos jovens? Como é que os hospitais estão a responder? Qual é o impacto das novas variantes em Angola? Uma boa oportunidade para responder a estas questões no Angola Saúde em Foco, que será na próxima sexta-feira. No website da Voz da América, www.voaportuguês, o conteúdo que está a chamar mais atenção aos leitores é: menina é expulsa de casa por negar casar-se em Nampula, norte de Moçambique. Recentemente, uma menina de 14 anos foi expulsa de casa pela avó por negar um casamento arranjado, forçado. Sifa Maulana, como toda rapariga da sua idade, tem sonhos formar-se como enfermeira. Quando a família lhe deu a escolher entre casar e sair de casa, ela pegou em 100 meticais e apanhou o autocarro sem saber para onde ir. 100 meticais é um pouco mais de $1,50. Mais detalhes sobre essa notícia temos também um vídeo na nossa página www.voaportugues.com. Bastidores de desporto, agora já pode receber via WhatsApp da Voz da América a rubrica Os Bastidores do Desporto, uma rubrica assinada por João Santa Rita. Vai por trás da cortina desportiva e conta outras histórias para além das modalidades em campo. Não é só a bola, a vida por detrás do desporto. Colocamos a seguinte pergunta nas nossas redes sociais. A sua opinião: o Parlamento angolano abriu o debate sobre o voto na diáspora. Concorda que angolanos residentes nos estrangeiros devem ter o direito e dever de votar. Por quê? Acredita que tal lei será aprovada? Sob que condições a lei de voto na diáspora deveria ser aprovada? Temos algumas respostas. O Custódio Carlos diz que os cidadãos nos estrangeiros têm o mesmo direito. José João, jornalista, diz que sim, concorda, porque à luz dos artigos 22º e 23º da Constituição da República, a comunidade angolana na diáspora goza dos mesmos direitos e deveres. A Alsácia diz que já não sabemos mais nada, nossas mentes estão bloqueadas. O Mwanga Congo diz que todos somos angolanos, não importa o espaço geográfico onde os irmãos e irmãs angolanos se encontram. O povo guinense já realiza votos na diáspora porque Angola não pode permitir isso. Os comentários em relação a esta questão do voto na diáspora, acrescentar que não é apenas a Guiné-Bissau, os cabo-verdianos já votam na diáspora, os são tomenses vão voltar a votar este ano na diáspora, aliás aumentaram o número de países, os moçambicanos também votam na diáspora e nesses países o debate é expandir o voto para outras partes do mundo, porque, por exemplo, para os moçambicanos há votos no resto de África e no continente europeu. Os que vivem aqui nos Estados Unidos e noutras partes do mundo, nas Américas, querem também votar. No YouTube, o videoclipe mais visto nesta quarta-feira pertence a Bad Bunny, com 5 dias na plataforma, mais de 44 milhões de visualizações. A música Yonaguni é um sucesso. Bad Bunny é o nome artístico de Benito Antônio Martínez Ocasio, natural de Porto Rico, tem 27 anos e na sua música ele incorpora o rock, a bachata e soul music. Amigos, foi assim mais um Washington Fora de Horas
aqui da Voz da América. Eu sou o Amancio Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia. Voltarei próxima semana. Até logo na emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Até!